Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje é uma entrevista da manhã no programa Tribuna Livre do presidente da OAB-MS, o Júlio César, advogado Júlio César, fala aqui sobre eleições limpas. É uma campanha que a OAB Nacional está desenvolvendo em todo o Brasil. Então, o assunto é esse, eleições limpas. A OAB tem suas propostas, né? Está encaminhando para o Congresso Nacional, através de uma emenda popular, que está coletando assinaturas, um projeto, né, propondo lá as suas, que o Júlio César vai falar na sua entrevista daqui a pouco nesse programa. Quero agradecer à Câmara Municipal de Campo Grande, através do seu presidente Mário César, pela moção de congratulações subscrita pelo vereador, aliás, iniciativa do vereador Coringa. A Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, na sessão ordinária realizada ontem, dia 16 de julho, aprovou o requerimento verbal por solicitação do vereador Coringa, enviando a Vossa Senhoria a moção de congratulações pelos relevantes serviços prestados como comunicador da Rádio FM Capital e da Via Morena, primando sempre pela seriedade e imparcialidade na veiculação de informações de nossa população. Parabéns pela competente atuação em nossa cidade, merecendo as justas homenagens desta edilidade. Assina Mário César, presidente. Agradecer ao Mário César, presidente, ao Coringa, né, pela iniciativa, e aos vereadores que votaram essa moção, né? O que mais a gente ganha, a melhor gratificação que a gente tem pelo que a gente procura fazer através da comunicação social, através daquilo que a gente faz, é exatamente esse reconhecimento, né, das pessoas, das autoridades, da população e tal. E eu não tenho do que reclamar nesse aspecto, porque tenho recebido grande carinho daqueles que assistem o programa aqui pela Via Morena, daqueles que ouvem o programa e assistem pela FM Capital, assistem pela Via Morena no período da manhã. Então eu sou muito grato nesses meus 71 anos de vida e meus 52 anos de profissão, de ter feito o melhor possível para fazer bem feito. Quero aproveitar para agradecer aqui o pessoal que, através da Via Morena, o pessoal que está assistindo, sobretudo aqueles que estão assistindo o programa pelo Facebook. A Via Morena tem um canal no Facebook, está assistindo, nós temos lá 270 mil acessos, né? 274 mil acessos contados lá curtir lá na tal. Agradecer as manifestações de carinho ontem, né, recebidas ontem, por ocasião dos meus 71 anos. É muito chão, né, 71 e tal. Eu acho que a partir dos 70 deviam contar para trás, né, em vez de contar 71, contar 69, 68, até voltar ao zero. Porque não é fácil você chegar aos 70. Chega aos 70 com muita saúde, graças a Deus. Muito obrigado a todo mundo que esteve comigo ontem, né? E que está comigo sempre. O governador André Putinelli não foi a Brasília para participar da reunião dos índios. Ele ficou em Campo Grande. De manhã teve agenda lá na Furna dos Dionísios, inaugurando escola e outros serviços. E o que ele foi fazer na Furna dos Dionísios, Sérgio Cruz? Fala aí, rapaz. Durante o evento também entrega à comunidade a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, reformada recentemente, uma patrulha mecanizada, 3 veículos escolares e inauguradas as pontes de madeira do Mangue e do Zé Preto, recuperadas pela Prefeitura Municipal. entregou 82 unidades, 82 casas na sede da associação, parceria do Governo do Estado, da União, um investimento de mais de R$1 milhão,
para garantir, e há o compromisso de construir mais 50 casas na região, que irão contemplar as famílias remanescentes que estão retornando para a comunidade. Porque o pessoal que saiu de lá das Furnas de Dionísio, quando não tinha a menor infraestrutura, veio para a cidade buscar escola para criança, buscar emprego, né, para trabalhar e tal. Agora esse pessoal está de volta, né, está fazendo o caminho de volta, atraídos pelos programas que estão sendo implantados para ajudar as famílias a viver daquilo que produzem. O prefeito Alcides Bernal, nesta quarta-feira, às 2h30 da tarde, tem agenda lá no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Vila Margarida, 14h30, abertura do segundo Simpósio do Saber. As agendas. Como eu estava dizendo aqui, o governador não foi a Brasília, não foi por causa disso, né, por causa dessa agenda que ele poderia ter cumprido amanhã ou um outro dia. Ele não foi porque foi no lugar dele a vice-governadora, que já está treinando, né, para assumir o cargo em abril do ano que vem, a Simone Tebet, ela que foi participar, aliás, já é a segunda ou terceira reunião que ela participa do grupo aí de decisão ou de consulta sobre a problemática, a dramática, problemática questão indígena de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a gente espera já uma solução, os índios estão esperando a solução, aliás, os índios estão desesperados por essa solução, por essa indicação, né? O que é que vai acontecer, como é que vai fazer para resolver o problema, porque se não acontecer, pode acontecer aquilo que o governo espera que aconteça se ele não resolver. Da sucessão governamental, ontem foi o dia das manifestações do racha, eu falei que tinha um racha dentro do PMDB. Aliás, não precisa falar, todo mundo sabe que tem, né? Não apenas dois grupos disputando a indicação do governo, do Estado, a Frente Nelsinho Trade e a vice-governadora Simone Tebet, tem um terceiro grupo que é o grupo adesista, né, que quer aderir à candidatura do Delcídio. Aliás, quer uma composição do PMDB com o PT na eleição que vem, com o Delcídio na cabeça. O Nelsinho ficou bravo, né? Pediu, inclusive, está aqui no jornal Correio do Estado, pediu, inclusive, a expulsão, né, ou a punição do Gerson Domingos, né, por essa manifestação tal, que termina complicando um pouco, né? Termina configurando uma falta de unidade no partido. O partido já está meio difícil para tocar nessa eleição, todo mundo está vendo aí as grandes dificuldades do PMDB, e ainda com essas dissensões internas, né? O governador, em função disso, ligou para o Gerson Domingos: ô Gerson, pô, para com esse negócio tal. Quer apoiar o Delcídio, você apoia, mas não fica queimando o meu candidato, queimando o Nelsinho e tal. Já está meio queimado, né? Essa eleição de Campo Grande já deixou ele totalmente chamuscado. O Nelsinho não tem um bom relacionamento com o interior do Estado. Aliás, ele nunca se preocupou quando foi prefeito 8 anos de Campo Grande, ao contrário do que fez o Putinelli quando foi prefeito de Campo Grande, ele não teve a preocupação de construir uma relação com o PMDB no interior, com prefeitos, vereadores e tal, para viabilizar, né, tornar viável, sem disputa, indiscutível, a pré-candidatura dele ao governo do Estado. Está aí, ó, a dificuldade para se colocar como candidato, tendo a sombra, né, da Simone Tebet. É difícil, né? Para ele, difícil. Agora, ele vai ser o candidato a prefeito porque ele tem algumas armas que a Simone poderia ter, mas se tivesse não usaria, que termina impondo essa candidatura. A primeira é que ele tem um grupo forte dentro do partido, que é ele, são os dois irmãos, um deputado federal, um deputado estadual, e significa, né, uma relação muito grande com o partido em nível de capital e interior e tal. E se ele não for o candidato, ele sai do partido. Se ele não for o candidato, ele sai do partido e vai ser candidato no outro partido.
E o partido que tem aberto as portas para ele aqui, escancarado as portas, é o PSD do Antônio João. Então ele já disse que não tem outro projeto, que o projeto dele é ser candidato a governador, ao contrário da Simone, que está à disposição do partido, à disposição do grupo dela dentro do partido, para ser candidata a governadora, a senadora, candidata a coisa nenhuma, qualquer coisa que for, né, qualquer papel que for dado, ela desempenha, é uma posição cômoda, né, dela. Se o Nelson não for candidato, quiserem que eu seja, eu sou candidata, não tem problema. Senado não tem problema. Ao Senado é o meu sonho, eu quero ser que o meu pai foi senador, eu queria continuar a obra dele lá no Planalto e tal. Então, para ela, tranquila, não tem a menor... Ela está esperando o cavalo passar arriado para ela montar. Se viesse de governador, tudo bem. Eu acho, né? Eu acho que o melhor nome não é o meu nome preferido. Eu não tenho preferência por nome, né? Vai ser Simone, vai ser não sei o quê, vai ser Delcídio, Azambuja e tal. Eu não tenho uma preferência por nomes, né? Eu sou um eleitor comum. Agora, eu acho, pelo que eu tenho observado, e pelas contas que eu tenho feito, o melhor nome, eleitoralmente falando, para o PMDB, a essa altura do campeonato, é da Simone. Por quê? Ela é bem cotada em Três Lagoas, é a única cidade no estado onde ela bate com vantagem, né, as pesquisas indicam isso, com vantagem absoluta, o candidato do PT, o Delcídio. É a única cidade. Ela tem cerca de 70%, pesquisa que eu ainda vi ontem, ela tem cerca de 70% e o Delcídio, que é o segundo, tem 16%. Então ela tem força na cidade dela, na região dela. Ao contrário, por exemplo, do Nelson aqui em Campo Grande, que mal, né, puxando as últimas 4 pernas aí, ele consegue empatar com o Delcídio em Campo Grande, ou pelo menos conseguia empatar com o Delcídio em Campo Grande, quando ele, né, a cidade dele, onde ele foi prefeito, onde ele saiu com uma avaliação positiva de quase 70%, devia ter pelo menos 70% dos votos de Campo Grande para sair bem. Difícil refazer esse percurso, mesmo, né, há uma aposta aí, né, vamos apostar no fracasso da administração do Bernal e tal. Vamos apostar, mesmo o Bernal não conseguindo, né, engrenar a sua administração até o final do ano e tal, mesmo assim fica difícil para ele reverter o quadro da eleição de 2012. O povo o eleitor de 2012 continua embalado para 2014. Tanto que se você pegar as últimas pesquisas internas dos próprios partidos, do próprio PMDB, do PT, você vai ver que toda essa crise nacional aí, que o povo foi para a rua, que para contestar o governo Dilma contra o governo do PT, não chegou a atingir o Delcídio aqui. Não chegou a atingir nenhum candidato a governador do PT em lugar nenhum. Continuam eles à frente em todos os lugares onde estavam à frente antes de junho, antes da crise de junho. O caso aqui de Mato Grosso do Sul, que eu achei que o Delcídio ia despencar. Agora, né? Não aguenta, ainda ele um pouquinho antes da crise ainda fez uma propaganda ao lado da Dilma, mostrando que o governo da Dilma tinha resolvido as coisas de Mato Grosso do Sul e o próximo governo ia resolver muito mais, mais ou menos assim e tal. Porque eu estou indignado, eu acho que todo cidadão de bom senso tem que estar com essa decisão tomada pelo ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, em arquivar o caso Motel. Até agora, eu não consegui assimilar essa notícia. O caso Motel foi um escândalo, um crime brutal, hediondo, que ocorreu em Campo Grande em 2005. Em junho de 2005. Pessoal, mataram e
desovaram o corpo em um motel. Agora, esse corpo foi parar no motel, foi achado lá no motel, e imediatamente após telefonaram para a polícia. A polícia apareceu lá e não se sabe por que razão, explicável ou não, me parece que foi a polícia militar que apareceu, e tudo aquilo que podia ser prova, né, foi descaracterizado. Tiraram as coisas do lugar, puxaram para cá, fizeram, né? De modo que a perícia foi lá e não conseguiu entender também nada. Ficou tudo complicado. Aí, Polícia Civil, Ministério Público, ninguém centrou interesse em resolver o problema. Em todas as soluções encaminhadas, você notava uma máxima falta de desinteresse. O promotor não queria, entrava um, saía outro, delegado mesma coisa. Andaram indiciando 2 ou 3 que a gente via que não tinha nada, que era coisa colocada ali, né? Que era uma espécie de bode na sala. Colocaram ali. E o crime não foi solucionado. Vou voltar a falar sobre esse assunto, que eu quero pegar aqui alguns detalhes sobre esse crime que eu repassar para vocês, porque tem muita gente que já não lembra, até eu não estou lembrando de alguns detalhes que eu gostaria de passar certinho para vocês, então daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Agora eu quero falar aqui sobre essa superlotação nas cadeias. Falei ontem, vou repetir hoje, e na entrevista de hoje com o presidente da OAB, a gente também volta a tocar nesse assunto. Eu estou vendo aqui uma manchete no jornal O Estado. Número de presos triplica em delegacias. Por que isso? Porque os presídios não estão, os agentes não estão recebendo mais presos na cadeia, não recebem mais. Eu vi uma estatística aqui, feita ontem pelo deputado Pedro Kemp na Assembleia, onde mostra, por exemplo, hoje de manhã eu vi do presidente da OAB que o presídio de Naviraí tem apenas 7 agentes para cuidar de 400 internos, mais ou menos. E aqui em Campo Grande, para cuidar de todo o sistema penitenciário de Campo Grande, são 7, não, 9. São 9 agentes. É claro que não dá conta, né? A coisa começa por aí. É a superlotação. Cela que é para 2, 3 tem 20, 30. É um amontoado de pessoas. Aí vira uma crise. Uma superlotação que não ajuda em nada. O pessoal fala... Tem ouvido aí muita gente? Mas o preso tem que ter privilégio, não. Ora, só o fato de você perder o seu direito de ir e vir, a liberdade, já é... Acho que não existe privilégio maior do que a liberdade. Você está preso, por mais conforto que você tenha, este não supera ao direito de ir e vir, a liberdade. Então você está ali preso, privado
não pode sair e tal. Achei um grande castigo. Aí você, além disso, você ainda amontoa tudo no mesmo lugar. Não dá ao preso, ao interno, condições mínimas de saúde, de higiene, de diversão, né? Porque a pessoa, né? Não é o fato de estar preso que deixa de ser, né? A pessoa é aquilo que é. O que vai acontecer com essa superlotação? Na primeira oportunidade que tiver, vão se rebelar. E uma rebelião dentro da cadeia tem grandes repercussões fora da cadeia. Essa multidão lá dentro dá poderes ao crime organizado. Que quanto maior a população, mais poder o crime organizado tem dentro dos presídios. Uma promotora está querendo, do Ministério Público Estadual, está querendo interditar as cadeias, né, os presídios de Mato Grosso do Sul, exatamente em função da superlotação. E teria mandado um ofício à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, saber, né, para medir por que não resolve o problema da superlotação. E a Secretaria respondeu que a maior parte dos presos são presos federais, não são presos estaduais. A promotora mandou fazer o levantamento e constatou que apenas 2% dos internos de Mato Grosso do Sul são de fora. O resto tudo daqui. Certo, tudo daqui, só que são presos federais. O que é preso federal, preso estadual? O preso federal é aquele que comete crimes da jurisprudência da Polícia Federal. Crime de contrabando, crime de contravenção, contravenção não, tráfico, né? Tráfico de drogas, o traficante. Esses são chamados criminosos federais e que teriam que estar em presídios federais. Agora, não é o presídio a mais, o presídio a menos, o leito, a vaga no presídio que vai resolver. Não adianta nada você criar mais presídio, 1, 2, 3, 4, 10, 20. Quanto mais presídio você construir, mais presídio, se tiver mais presídio vai ter que construir, porque o número de ocupantes para estas vagas a demanda é sempre maior do que o que tem aí. Então, eu não vejo, vamos construir. Eu acho que o que tem que se construir nesse país é uma nova política carcerária. Mudar, né? Tudo que está aí. Mudar as penas, o sistema carcerário. Por que não o presídio celular, colocando puridade, criando o presídio puridade por gravidade da pena, por gradação da pena? Por que não fazer isso? Mas eu não conheço isso em lugar nenhum do mundo. Mas daí? Porque não tem na China, não pode ter aqui no Brasil? Eu acho que nós temos que ter solução criativa para resolver o problema. Porque quando você bota uma pessoa na cadeia, qual é o sentido de botar na cadeia? Primeiro é punir, né? Punir porque cometeu um crime, um delito contra a vida de outra pessoa. E o segundo, e me parece que fundamental, é reeducar, é preparar esta pessoa para que ele volte à sociedade e não cometa mais outro crime. Não tenha que cometer outro crime. Que ele vá para a cadeia para aprender que o crime não compensa.
Porque até hoje, o que tem acontecido é que o cara vai para a cadeia, ele vira bandido. Se ele não era, quando ele entrar, ele vira. Para sobreviver lá dentro da cadeia, ele tem que virar bandido. E se um dia ele sair, sai bandido. Se já era bandido, sai um bandido refinado. Se não era bandido, sai um bandido comum. Aí você põe na cadeia, né, uma pessoa e de repente sai da cadeia um monstro. Não acontece 100%, mas acontece uma percentagem muito grande isso. Uma percentagem muito grande, preocupante. Grande, preocupante mesmo. Conheço pessoas que cometeram um crime, né, aqui fora, cometeram um crime até, crime pesado, claro, cometeram o crime e tal, e que se tivesse tido lá dentro um sistema de reeducação que realmente funcionasse, conheço um que passou 20 anos na cadeia. 20 anos. Saiu da cadeia, delinquiu no dia seguinte, voltou para a cadeia. Está até hoje lá na cadeia. Está até hoje. Então para que serve a cadeia? Para você formar bandidos? Não. A cadeia tem uma função. A função de reeducar para a sociedade. Esse é que é o foco, esse é que é o objetivo. Agora, se não é, muda. Ah, não, cadeia para... Eu vi aí, durante o julgamento lá do Carandiru, muita gente defendendo a polícia, não tem que matar mesmo, tem que matar. O preso tem um auxílio carcerário, né? Que ele todo tem direito, isso, é a hora que ele entra na cadeia, ele passa a receber um salário, que eu não sei de quanto que é, como auxílio carcerário, que é o dinheiro que ele manda para a família dele aqui fora, etc. Tal. Pessoal, aí atribui ao governo, não, isso é coisa antiga. Coisa antiga. Eu em 64, quando fui preso em 64 pelo golpe militar, a primeira coisa que eu fiz foi requerer o auxílio carcerário. Primeira coisa, chamei o carcerário, dá um papel que eu quero redigir. Fiquei só um mês também, né? Mas eu quero redigir aqui fazer um requerimento da minha pensão carcerária aí. Eu tenho direito, é de acordo com a lei, isso em 64. Já existia, né? Já existia isso. A sociedade tem que arcar com esses ônus, porque é o preço que a própria sociedade paga pela constituição das pessoas. Porque o delinquente é responsabilidade da sociedade, ele delinquiu porque ele conviveu numa sociedade que delinque. Agora, é preciso, se não tiver um número muito grande de vagas, né, se não ficar com a preocupação central de construir cadeias em vez de construir escola, construir hospitais e tal, é preciso ter pelo menos o número mínimo de vagas nas cadeias, né? Não justifica também, não vou construir cadeia, vou construir escola. Tudo bem, construir escola, mas tem que ter cadeia também, para o preso não ficar como está hoje, amontoado aí. Eu acho até que nós temos cadeia suficiente. Se nós tivéssemos uma reforma carcerária, onde se cumprisse a individualidade da pena, né? O Putinelli tentou fazer aqui em Campo Grande um presídio aqui de faixa etária de 18 a 24 anos, depois esqueceu. Diz, faltou dinheiro de Brasília e tal, terminando fazendo. Teria, em alguns estados, parece que tem. Eu não conheço, o próprio Putinelli me falou que já tem. Putinelli não, o secretário de Justiça me falou que já tem em alguns estados essa experiência. Podia fazer aqui também, né? De repente era um caminho para você começar a resolver, principalmente a violência dentro do cárcere. Pelo menos isso você começar a combater. Tem entrevista hoje, daqui a pouquinho, você que está ligado aqui na Via Morena, daqui a pouquinho tem a entrevista do Tribuna Livre, a gente vai mostrar daqui a pouquinho com o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul. Fala aqui sobre
eleições limpas, voto limpo, eleições limpas, né? Toda essa preocupação que hoje a população tem em evitar, em acabar com a corrupção eleitoral e com qualquer tipo de corrupção, daqui a pouquinho então. Agora vamos ao nosso tempo. Ó, não fale em frio, porque eu não acredito, com o calor que está fazendo em Campo Grande, neste início de semana, falar em frio, mas vai uma frente fria. Eu não acredito, mas quando o Jornal Nacional fala, quando o nosso como eu chamei ele, Natália Abrão fala, né, que é o nosso meteorologista preferido, quando ele fala, acontece. Vamos ao tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. O centro-oeste do Brasil segue sob a influência de uma massa de ar seco e a quarta-feira será mais um dia de muito sol e calor. Ainda não há expectativas de chuva e a umidade relativa do ar deve ficar entre 10% e 20% por muitas localidades da região. A mínima prevista para Campo Grande é de 19 graus e 11 graus em Goiânia. A máxima prevista para Brasília é de 27 graus e de até 36 graus em Cuiabá. Na quinta-feira, o tempo vai continuar praticamente o mesmo, muito sol e calor. E na sexta-feira uma frente fria vai avançar pelo sul do Brasil, levando nebulosidade e alívio para grande parte do estado de Mato Grosso do Sul. A previsão é para chuva, em especial a partir da tarde, no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Eu estava falando aqui do caso Motel. O caso Motel foi um duplo assassinato. Em 2005 morreram 2 jovens, Murilo Buarim Alcade e Eliane Ortiz, tida como garota de programa. Os 2 foram encontrados mortos dentro de um motel. Só que a morte não ocorreu dentro do motel. Morreram fora, foram assassinados fora e conduzidos para um motel. Foi um tumulto na época, né, aqui no jornal, que uma série de falhas ocorridas durante a investigação, falta de preservação do local do crime, falei aqui, sumiço de provas, laudos imprecisos, depoimentos contraditórios e o suposto envolvimento de policiais militares. Sei que no fim fizeram uma lambança tão grande, né, com esse caso, que os culpados terminaram sendo as vítimas. Não apareceu o culpado. Agora, na cara, o crime estava... Se a polícia quisesse, né? Se a polícia teria resolvido o problema na hora. Não tinha, era fácil de resolver. Fácil. Mas não, a polícia simplesmente... tem essa pista aqui, a polícia é para o outro lado. Quer dizer, foi uma coisa... Uma armação, né, que qualquer um percebia que estava sendo armado para dar aquele resultado que deu. Foi para o STJ, ficou lá engavetado por muito tempo, até que o ministro resolveu arquivar. Não tem como mandar ninguém para a júri, vamos arquivar. Ficou um crime sem solução. Quando eu acho, não sou eu que tenho que dar lição aqui para ministro, para juiz, que o mínimo que o STJ devia ter feito era mandar reabrir o caso. Vamos reabrir. Como é que podem 2 cadáveres encontrados dentro de um motel, não morreram lá, alguém levou para lá, quem foi que levou? Se a polícia tivesse tido o mínimo de interesse, mas o mínimo de interesse à época, teria descoberto. E se fizer um empenho hoje, descobre. Porque, sei lá, eu fico curioso, quero saber o que está de tão forte, né, por trás desse crime, que não se resolveu o crime. Porque você não resolveu o problema do escaramuça, você não resolveu o problema dos jornalistas, tudo bem. Jornalista, geralmente tem muitos inimigos, né, porque ele fala de muita gente e tal. Agora, nesse caso aqui, não. Era só seguir o rastro, né? Porque estes cadáveres deixaram um rastro de sangue até chegar ao motel. Então era só seguir o rastro.
Não foi, ninguém foi. Qualquer investigador diletante teria descoberto esse crime. Mas a pressão para não se resolver foi tão grande que o crime se transformou num crime insolúvel. Parece um crime virtual, parece que nunca houve esse crime. Isso é romance, isso é ficção. Mas estão aqui os 2 cadáveres, né? Morreram os 2. Foram encontrados desnudos, mortos e pelados dentro de num quarto de motel. Agora, entre 2 corpos, né? Se tivesse vivo, né? Que você podia sentar, mas 2 corpos mortos, né? Dentro de um carro ou 2 carros. O motel tem o controle dos carros que entram e carro que sai. O motel tem o controle. Tem o controle do carro que entra, placa, isso tem que ter. Tem câmeras, né? Webcams que fotografa quem entra e quem sai. Tem tudo. Só que sumiu tudo. Ninguém sabe. Ninguém viu, né? Se jogaram em cima do muro, se entrou pela porta, ninguém sabe. Um absurdo. Né? O absurdo não é ter acontecido. O absurdo é ninguém saber como foi. Pois é, vamos esperar, né, que isso seja revisto. E agora vamos à entrevista do dia. Participa da entrevista o Marcos Farias, da FM Capital, e o entrevistado é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mato Grosso do Sul. O entrevistado de hoje é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Júlio César Souza Rodrigues. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela quer coletar assinaturas da população para o projeto Eleições Limpas, o slogan. Você está convidado para mudar o futuro das eleições no país. A mudança começa agora, começa com você. Eleições Limpas. Doutor, essa ação ela será desenvolvida em todo o nosso estado? Bom dia, presidente, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio. É um prazer novamente estar no programa de vocês. Esta é uma ação que foi iniciada em parceria com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a CNBB, a nível para que nós possamos coletar a assinatura suficiente e encampar esse projeto, a reforma política, e dentro do projeto está Eleições Limpas. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, especificamente, nós iniciamos em Campo Grande, com parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, e também vamos levar ao interior do estado. Todas as 31 subseções da Ordem estão envolvidas nessa campanha, uma campanha macro, em que Mato Grosso do Sul tem que dar aí a sua contribuição para que possa valer esse projeto de iniciativa popular buscando uma reforma política. Agora, para que esse projeto ele vire lei, é preciso aí reunir pelo menos 1.600.000 assinaturas em todo o nosso país, que representa aí 1% do eleitorado nacional. Qual é o prazo para recolher essas assinaturas? Nós temos, para que possa valer para a próxima eleição em 2014, nós temos que levar ao Congresso, e tem que ser aprovado no Congresso até antes do dia 5 de outubro deste ano. Nós temos a campanha bem intensa, justamente para que possa apresentar e colher essa assinatura até setembro. Há um esforço global, todas as seccionais do Brasil estão envolvidas nessa coleta, então é importante que o cidadão possa também participar deste ato. Ontem, ao iniciar lá a coleta na Praça de Coelho, houve uma grande manifestação do cidadão em busca dos interesses, saber qual era a motivação, e todos estão aderindo ao projeto. Durante a semana nós vamos continuar e assim sucessivamente. O presidente, o senhor fala do projeto. Em que consiste o projeto? Como é que a OAB quer chegar às eleições limpas? O projeto do Conselho Federal da Ordem tem alguns tópicos. O primeiro dele é a proibição de doação por empresas privadas. Hoje se constata que 98% do dinheiro que é envolvido nas campanhas eleitorais vem das empresas privadas. A ideia é que estes recursos para o processo eleitoral ele venha de parte do órgão público, sem a iniciativa, sem a participação das empresas privadas. Um outro item... Seria, no caso, o financiamento público de campanha?
Exatamente, plenamente. Um outro item é que com relação ao Caixa 2, o projeto para tornar crime aí, punitivo aqueles que exercem aí a figura do Caixa 2. Mas o mais importante do projeto, a meu ver, é a participação do cidadão. O cidadão será o protagonista deste projeto, onde a sua iniciativa, a sua participação direta é que deve valer a vontade na escolha dos candidatos. Também tem outros, a redução de partidos, votação em 2 turnos, primeiro vota-se em partido, depois no candidato especificamente, o sistema, transparência e controle também nas contas, nos gastos, para que todo cidadão tenha visibilidade dessas contas. Esses são alguns projetos encampados pelo Conselho Federal da Ordem. Agora, uma pergunta que eu acho até difícil de responder. Qual a possibilidade disso se tornar realidade? Bom, tem que ter um início. Tudo na vida tem que ter um início. A Ordem iniciou esse projeto, outras instituições estão também apoiando esse projeto, é um projeto marco, e aí o cidadão tem que ter a consciência de participar desse ato democrático. Sem a participação do cidadão, dificilmente nós vamos conseguir ter uma reforma política adequada da forma como o cidadão tem a sua preferência na condução desse processo democrático que deve prevalecer. Presidente, em que esse projeto da OAB harmoniza com os outros projetos que estão por aí, do próprio Congresso Nacional, né, algumas mudanças? Tem vários, Sérgio, só para você ter uma ideia. A reforma do Código Eleitoral também está sendo estudada. O coordenador da comissão o ministro Tófilo Dias. Existem vários juristas justamente buscando a reforma do Código. O Código Eleitoral ele tem que ser alterado urgentemente. Há mudanças de encontro com a nova realidade que nós estamos vivendo, presenciando. Agora, nós não podemos esquecer que tem, me parece aí, 7 ou 8 projetos tramitando no Congresso. E me parece que esse projeto é uma harmonização de ideias com alguns outros projetos que já estão tramitando e vem aí aproveitar e alargar as ideias na reforma política como um todo. O senhor não acha que todas essas medidas restritivas terminam tirando um pouco a eleição, né? A eleição como vitrine, né, da democracia, participação, o clima festivo que se poderia dar à eleição, essas restrições, já proibiram camiseta, proibiram chapéu, proibiram não sei o quê, proibiram outdoor, criar a figura do candidato oculto, né, que se o candidato aparece, de repente o candidato já pode, o juiz já pode mandar. Você não acha que todas essas medidas, elas terminam sufocando um pouco a democracia? Não podia liberar um pouco mais, sobretudo na questão da propaganda? A conscientização do processo eleitoral no nosso país ainda precisa caminhar, ter uma caminhada longa, O cidadão ainda não está, a meu ver, de forma consciente ainda para viver uma nova realidade no processo eleitoral. Eu penso que o seguinte, esse projeto da ordem, ele prima o princípio da igualdade, onde todos têm que ter a igualdade na participação democrática desse projeto. Evidente que isso tem algumas partes restritivas, e vai ter, né, se a gente tiver se for aprovado esse projeto na íntegra. A ideia é que com o tempo, realmente nós possamos ter um processo eleitoral em que o cidadão, ele vai lá e vota no seu candidato sem qualquer pressão política que possa exercer a ele. Isso tudo, a meu ver, a figura é que o cidadão ele possa ter a liberdade de escolha. Enquanto isso não estiver prevalecendo, infelizmente vai ter que ter alguns atos restritivos. Bem, nós estamos conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Júlio César Souza Rodrigues. Doutor Júlio César, com relação a
a esse projeto Eleições Limpas, de que maneira o cidadão pode participar? Existe através de algum site para que ele possa deixar ali o seu nome, não é? Fazer essa assinatura? Duas opções: ou ele entra direto no site www.eleiçõeslimpas.org.br, ou ele entra no site da OAB, www.obms.org.br, e ali tem um link só Eleições Limpas, onde ele pode acessar e vai aparecer todos os dados que ele possa preencher e já fazer a assinatura. Presidente, mudando agora um pouco de assunto, a OAB esteve preocupada durante muito tempo, em alguns mandatos, com essa questão dos crimes insolúveis de Mato Grosso do Sul. Tem até um outdoor lá em frente da OAB, falando do caso Escaramuça e outros casos que ficaram até agora, que até agora deixam dúvida, né, quanto à sua solução, e um dos casos citados era o caso Motel, que ontem me parece que recebeu uma pá de cal do STJ, né? Já encerra o problema. Qual a posição da OAB, a opinião do presidente da OAB com relação a esse pedido de arquivamento? Eu não conheço especificamente o processo do caso Motel, mas qual que é a nossa preocupação hoje da ordem? A impunidade. Pelo histórico que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, todos os casos que foram envolvidos, pessoas ligadas à imprensa, nenhum até o presente momento houve solução. Tirando o caso Motel, que foi um caso diferenciado, mas a grande preocupação nossa é com relação à impunidade. A impunidade, ela não pode prevalecer. Se a impunidade prevalecer nessas situações, nós vamos criar um estado de insegurança no nosso estado. E por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, no caso especificamente do advogado que envolveu o advogado Paulo Magalhães, fez alguns expedientes ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Direitos Humanos, ao próprio Conselho Federal da Ordem, a Casa Civil, enfim, buscando auxílio na elucidação desse caso. Especificamente, o Conselho Federal, o presidente do Conselho Federal, oficiou ao Ministério da Justiça pedindo aí a ajuda também da Polícia Federal, para que possa, de forma harmônica, compartilhar e ajudar na apuração deste crime, onde envolve um advogado e ex-delegado. Doutor, com relação à superlotação que hoje está acontecendo aqui no nosso estado, com relação à superlotação dos presídios, e agora, consequentemente, já que os funcionários não estão mais recebendo os presidiários, não estão recebendo as pessoas que estão aí nas delegacias, então também aumenta o número de detentos nas delegacias. O que a Ordem dos Advogados do Brasil pode fazer, aqui seccional Mato Grosso do Sul, pode fazer com relação a isso? Há 2 meses atrás nós fizemos uma audiência pública na Ordem sobre a segurança pública no estado de Mato Grosso do Sul. Audiência pública pura, onde estiveram presentes o diretor da AGPEM, o representante do secretário de Segurança, outras entidades ligadas a direitos humanos, enfim, houve uma audiência pública extremamente produtiva, e lá naquela ocasião nós pontuamos alguns entraves na questão que envolve o sistema prisional no estado de Mato Grosso do Sul, através de dados estatísticos. Hoje, Mato Grosso do Sul tem uma das maiores populações carcerárias do Brasil. Há um déficit de mais de 1.600 leitos para Mato Grosso do Sul. A justificativa do diretor da AGPEM é que falta-se recursos na construção de novos presídios, né? E já está evidenciado uma superlotação. Só para vocês terem uma ideia, eu estive pessoalmente numa das visitas em Naviraí, na Caravana das Prerrogativas, visitando o presídio de Naviraí. Lá a capacidade é para se não me falha a memória, 120 ou 130 presos, tem 400. Tinha cela que tinha 20. E o que mais me chamou a atenção, no presídio de Naviraí, os agentes, para fazer a segurança de todos aqueles presos no presídio de Naviraí, era apenas 7 pessoas. Sendo dessas 7 pessoas, 4 eram mulheres e tinha uma grávida.
Então, por exemplo, nós vivemos hoje num sistema prisional carcerário no Mato Grosso do Sul extremamente caótico. Eles têm consciência disso, mas eu concordo com o Sérgio. A solução da superlotação só vai acontecer a nível de Brasil quando mudar o sistema carcerário. A política carcerária do país está defasada, extremamente defasada. Está muito longe de acontecer isso, essa mudança? Se não houver uma mudança de comportamento dos próprios gestores com relação a essa política, dificilmente nós vamos ter a curto e médio prazo essa alteração do sistema carcerário. Presidente, a OAB tem um projeto alternativo para a política carcerária no Brasil? Eu pedi um estudo à Comissão dos Advogados Criminalistas. Eles estão elaborando um estudo, não só com estatística, mas também com propositivos, sugestões propositivas, para que nós possamos encaminhar ao Conselho Federal da Ordem, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, porque também está por trás a Comissão de Direitos Humanos, e aí sim a gente apresentar, a Ordem Nacional apresentar ao Ministério da Justiça. Agora, doutor Júlio César, mudando um pouquinho de assunto, falando com relação à eleição. Nós tivemos aqui no nosso estado 25 cassações, né? Dessas 25, parece-me que 12 prefeitos e vice-prefeitos. Só que aí tem um problema, né? Olha, eleição, outubro, aí se faz a eleição, aí de repente um determinado candidato que estava com problema na justiça, recorreu, ganhou, né? Conseguiu ali uma liminar para participar da eleição. De repente, na hora que vai julgar, ele perde, aí precisa acabar com aquela eleição que aconteceu, uma nova eleição. E aí esse dinheiro de onde vem? Por que no Brasil existem em todos os sentidos, como recorre, às vezes a pessoa fica durante 4 anos ali recorrendo, acaba o mandato, aí depois que acabou o mandato, que ele participou, que ele foi o prefeito da cidade durante os 4 anos, aí lá no final é que ele perde mesmo os direitos políticos. Isso precisa também ser mudado, não é? Porque o Brasil se gasta muito com isso, não é? Se gasta. Eu disse logo no início que há uma reforma, um projeto de reforma do Código Eleitoral. Um dos pontos da reforma está na questão do processo eleitoral. Isso se faz, essa mudança se faz necessária justamente em razão do que vem acontecendo. Então essa insegurança para o próprio candidato e para o cidadão que também votou naquele candidato, isso não pode existir mais. Então essa insegurança tem que deixar de existir. Aí a necessidade da reforma das leis, justamente para evitar esse tipo de situação. No nosso estado, realmente está tendo um número muito grande de cassações, e evidentemente que tem que tomar muito cuidado com o processo que está se tramitando, né? Presidente, uma das questões mais urgentes de Mato Grosso do Sul hoje, que chama mais atenção, com repercussão nacional e internacional, é a questão indígena. Hoje tem uma reunião em Brasília, né? Queria essa reunião para tentar encaminhar uma solução definitiva. Qual tem sido a participação da OAB na questão indígena? Além de eu representar a Ordem como instituição, Júlio César, como advogado, eu advogo para alguns proprietários rurais. E sou advogado dos primeiros casos que teve em Mato Grosso do Sul, que foi na época, em meados de 1999. De lá para cá, houve várias tentativas, mas inúmeras tentativas de solução do caso. Várias reuniões que tiveram em Brasília com o Ministério da Justiça, entre os produtores rurais, entre os indígenas. E para resumir, a União ela tem a participação na solução do caso. Se a União, o governo federal, não tiver uma posição definitiva na solução do caso, dificilmente isso vai se solucionar no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Vamos esquecer aqui a questão jurídica, que a questão jurídica já está judicializada. E lá é que vai se decidir. Essa questão, consequentemente, ela vai terminar no Supremo. A primeira decisão que teve foi
na região de 2 do mundo, Buriti, aqui em Cidrolândia, no TRF. O TRF julgou o processo a favor dos proprietários, argumentando sobre o marco temporal, mas essa questão da judicialização vai lá para o Supremo e eles vão decidir. Mas o mais importante, Sérgio, é que numa das reuniões que nós tivemos, e a OAB, eu participei como presidente da OAB e não como advogado dos proprietários, foi no Palácio Popular da Cultura, onde esteve o ministro Gilberto Carvalho, o Adams, o representante do Ministério da Justiça, a nova presidente do INCRA, da FUNAI, o governo do Estado, os representantes de várias instituições, representantes dos fazendeiros, representantes dos índios, enfim. Ali ficou consignado que eles apresentariam um cronograma propositivo de solução até segunda-feira, que foi dia 5 de agosto. Essa era a data. Tá? Onde, primeiramente, e ali ficou até gravada a reunião, apresentaria uma solução ao caso concreto que envolve a região ali de Cidrolândia e 2 do mundo, Buriti. Qual que era a solução? Adquirir uma quantidade de área, né, e solucionar aquele caso. E posteriormente, dentro desse cronograma, teria aí metas que envolveria as outras regiões de Mato Grosso do Sul, que também vem vivenciando o conflito indígena já há um bom tempo. Então, essa audiência foi adiada para hoje, dia 7. Não sabemos qual vai ser a proposição do governo federal. Eu estive em Brasília reunido com o advogado, o vice-advogado-geral da União, Dr. Fernando, e o grande questionamento da União era jurídico, para saber como que a União faria para indenizar a nua propriedade. Existe um dispositivo dentro da Constituição que permite essa possibilidade de indenização da nua propriedade. A benfeitoria, a própria Constituição já prevê. Então depende exclusivamente do governo federal na solução desse caso concreto. Bem, doutor Júlio César, dia 11 de agosto, dia do advogado. O que a OAB está preparando para a classe? Pois é, eu estou aqui, inclusive, o pessoal da minha imprensa lá, não vai esquecer de convidar os advogados. Lógico que tem que convidar os advogados. Nós temos aqui uma semana com vários eventos que está sendo realizado na OAB, através da Escola da Advocacia. Nós temos dia 15 agora uma audiência pública sobre os novos rumos do ensino jurídico, que este é outro gargalo que nós temos que presenciar e vivenciar a nível de Brasil, mas exclusivamente no dia 10, agora no sábado, a partir das 11 horas, nós temos aqui o grande churrasco de confraternização. É um churrasco para os advogados, para os amigos dos advogados e seus familiares, né? Todos estão convidados. Eu que gostaria aqui de convidar os advogados a participarem desse churrasco gratuito, né? Venha saborear lá na Associação Nipo Brasileira, ali na saída para Três Lagoas, a partir das 11 horas, onde é uma oportunidade que nós advogados temos aí de confraternizar de forma, deixando o seu paletó e sua gravata no guarda-roupa e indo lá bem à vontade, justamente para conversarmos, discutir sobre advocacia e outros assuntos que envolvem o bem-estar do cidadão. Todos estão convidados, inclusive vocês. Muito obrigado. Conversamos com o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, Júlio César Souza Rodrigues. Doutor Júlio, antes de encerrarmos, só para novamente a população que quer participar do Eleições Limpas ajudar com a sua assinatura, os sites que eles podem entrar para dar assinatura. www.eleiçõeslimpas.org.br ou www.oabms.org.br. Ali é só acessar o link Eleições Limpas e qualquer cidadão poderá preencher e participar dessa assinatura. Aí chegou a hora das pessoas que saíram às ruas, né? Muito bem, essa foi a entrevista do dia, né? Presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, abordando aqui temas importantes da política, da justiça e tal, problema do índio, né? A entrevista completa. A gente agradece a sua atenção e vamos ficar na expectativa aqui de resultados, informações de Brasília acerca da questão indígena de Mato Grosso do Sul, que hoje é o dia D
lá no Distrito Federal. Muito obrigado por sua audiência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.